Akhenaton foi um faraó egípcio que governou durante a 18ª dinastia do período do Novo Reino do Egito Antigo. Ele é famoso por mudar a religião tradicional do Egito, da adoração de muitos deuses para a adoração de um único deus, chamado Aton. Nascimento. Akhenaton nasceu no Egito por volta de 1380 a.C. Ele era o segundo filho do faraó Amenhotep III. Quando seu irmão mais velho morreu, Akhenaton tornou-se o príncipe herdeiro do Egito. Ele cresceu no palácio real, aprendendo sobre como ser o líder do Egito. Tornando-se faraó. Alguns historiadores dizem que Akhenaton serviu como co-faraó, ao lado de seu pai por vários anos. Outros não concordam. De qualquer forma, Akhenaton assumiu o cargo de faraó por volta do ano 1353 a.C., quando seu pai morreu. Sob o governo de seu pai, o Egito se tornou uma das nações mais poderosas e ricas do mundo. A civilização do Egito estava no auge na época em que Akhenaton assumiu o controle. Mudando o próprio nome. Quando Akhenaton se tornou faraó, ele ainda tinha seu nome de nascimento Amenhotep. Seu título formal era Faraó Amenhotep IV. No entanto, por volta do 5º ano de seu reinado como faraó, ele mudou seu nome para Akhenaton. Este novo nome representava sua crença em uma nova religião, que adorava o deus Sol, Aton. Significava espírito vivo de Aton. Mudando a religião. Uma vez que se tornou faraó, Akhenaton decidiu reformar a religião egípcia. Por milhares de anos, os egípcios adoravam uma variedade de deuses, como Amon, Ísis, Osíris, Horus e Thoth. Akhenaton, no entanto, acreditava em um único deus chamado Aton. Akhenaton construiu vários templos para seu novo deus. Ele também fechou muitos dos antigos templos e removeu alguns dos antigos deuses das inscrições. Muitos do povo egípcio e sacerdotes não ficaram felizes com isso. Amarna. Por volta de 1346 a.C., Akhenaton decidiu construir uma cidade para homenagear o deus Aton. A cidade foi chamada Akhenaton pelos antigos egípcios. Hoje, os arqueólogos chamam de Amarna. Amarna tornou-se a capital do Egito durante o reinado de Akhenaton. Abrigava o Palácio Real e o grande templo de Aton. Rainha Nefertiti. A principal esposa de Akhenaton era a rainha Nefertiti. Nefertiti era uma rainha muito poderosa. Ela governou ao lado de Akhenaton como a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Hoje, Nefertiti é famosa por uma escultura que mostra o quanto ela era linda. Ela é muitas vezes referida na história como a mulher mais bonita do mundo. Mudando a arte. Junto com a mudança na religião, Akhenaton trouxe uma mudança dramática para a arte egípcia. Antes de Akhenaton, as pessoas eram apresentadas com rostos ideais e corpos perfeitos. Durante o reinado de Akhenaton,
Os artistas retratavam as pessoas mais do que pareciam. Esta foi uma mudança dramática. Algumas das obras de arte mais bonitas e únicas do Egito Antigo vêm desse período. Morte e legado. Akhenaton morreu por volta de 1336 a.C. Os arqueólogos não têm certeza de quem assumiu o cargo de faraó, mas parece que 2 faraós governaram por um curto período de tempo antes do filho de Akhenaton, Tutankhamon, se tornar faraó. Não foi muito tempo depois do reinado de Akhenaton que o Egito retornou à sua religião tradicional. A capital voltou para Tebas e, eventualmente, a cidade de Amarna foi abandonada. Faraós posteriores removeram o nome de Akhenaton das listas de faraós, porque ele ia contra os deuses tradicionais. Akhenaton, às vezes, era chamado de o inimigo dos registros egípcios. Fatos interessantes sobre Akhenaton. Suas inclinações religiosas provavelmente foram influenciadas por sua mãe, a rainha Tiye. A cidade de Amarna foi abandonada pouco depois da morte de Akhenaton. Akhenaton supostamente sofria de um distúrbio chamado Síndrome de Marfan. Ele provavelmente foi enterrado no túmulo real em Amarna, mas seu corpo não foi encontrado lá. Pode ter sido destruído ou possivelmente movido para o Vale dos Reis. No próximo vídeo, vamos conhecer Amenhotep III, o faraó de arte e cultura egípcia. Não vá longe. Salam!